iniciando mais um programa Presença e Harmonia, uma realização da Ordem Rosa Cruz Amorque, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. Hoje vamos conversar sobre o poder terapêutico da música. Quem está conosco é Frater José Eliezer Micos, que é professor da Unespar, do campus da Escola de Música e Belas Artes do Paraná. Confira! Frater Micos, seja bem-vindo ao programa Presença e Harmonia e muito obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigado, mais uma vez, pela oportunidade aqui de estar trazendo alguma informação que possa ser útil. É uma satisfação, agradeço a você sempre e a toda a equipe aqui da Grande Loja por esse programa. Obrigada. Frater, o que você pode então nos contar a respeito do poder terapêutico da música? Bom, isso é uma coisa bastante antiga já na história da humanidade, né? Instintivamente, o ser humano sempre associou o uso de sons e da música para vários objetivos, né? De uma maneira formal, a gente pode dizer que isso já surgiu em Marcílio Fitino, né, no Renascimento. Ele viveu de 1433 a 1499 e já no livro de Vita Triplici ele fala em alguns aspectos terapêuticos já, por exemplo, relacionados à música e também aos aromas. Então, já de uma forma quase acadêmica, se a gente pensar assim, né? E hoje em dia, naturalmente, existem formações nas universidades de musicoterapia mesmo, que trabalham especificamente com esse tipo de pesquisa de uma forma constante, né? Tentando fazer as avaliações tanto do impacto fisiológico mesmo, que a música pode ter, e aos psicológicos, associados também à cultura, num conjunto bio-sócio-cultural, né? E a gente sabe que existem certos tipos de frequências, de sons, que têm um efeito tanto na fisiologia humana, quanto também nos aspectos culturais, né? Então, a gente sabe que certos ritmos podem fazer a pessoa, por exemplo, se acelerar, ou ter, por exemplo, você pega, põe um vaneirão, uma valsa, alguma coisa desse tipo, a pessoa tende a se movimentar fisicamente, né? E tem outros sons que podem deixar a pessoa mais relaxada, mais harmonizada. Então, todas essas funções, a gente pode fazer uma coisa paralela assim, bem engraçada, de imaginar como a música é usada. Se a gente imagina como é planejada a sonoplastia de um filme. Existia um filme, é um filme mais antigo, não sei se todos estão lembrados disso, mas teve um que foi bem famoso, que era filme, o Tubarão, né? E que tinha a cena assim, antes mesmo do tubarão aparecer, existia um som, né, para gerar uma certa tensão, né? E aquilo ia aumentando, quer dizer, quando o tubarão aparecia, a pessoa já estava com o coração na garganta, né? Então, isso é para mostrar a inteligência do uso de certo tipo de som, né, e ligado à música também, que pode gerar certos tipos de estado nas pessoas, né? Esses estados são usados, então, de forma terapêutica também, baseado nessa mesma condição, para que a pessoa possa ter de várias formas, né? Pode ser aspectos emocionais, psicológicos, fisiológicos mesmo, que façam ajudar ela a estar mais harmônica ou no processo até de cura, né? A gente sabe que uma pessoa muito tensa, que está passando por um estresse em trabalho, coisa assim, ela pode desenvolver uma úlcera, né? Por exemplo. Existe o caso contrário também, se você consegue pôr essa pessoa em estados de maior relaxamento e harmonia, ela pode sair desses estados de estresse e obter cura, né? Então, nesse sentido assim que a música tem esse valor terapêutico tão importante. Mas isso vem, né, instintivamente, se perde na história da humanidade esses usos, né, dos sons para diversas funções, né? Não só terapêuticas, mas como foi falado ali, para dançar, para se divertir, o lazer, a parte ritualística, e também até militar, né, que os repiques dos tambores como auxílio para dar uma certa adrenalina, né, nas pessoas, ou coragem naquela embate, a música tem esse poder também, né? Perfeito. E, Frater, em relação a alguns
hormônios ou neurotransmissores, eles podem ser estimulados pelo som? Pode. Se a gente imaginar que num susto causado por um som, realmente um barulho grande, a pessoa pode disparar uma adrenalina, por exemplo, como defesa. Há outros tipos de hormônios, no caso específico que serve como um bom exemplo, é a dopamina. A dopamina ela é um neurotransmissor, ela é produzida pela substância negra do cérebro e ela está muito ligada a estímulos de gratificação. Então, e ligada também aos movimentos voluntários, e ela tem essa característica de estar associada muito ao prazer. E por causa disso também aos vícios. Então a pessoa pode entrar, por exemplo, um exemplo clássico disso seria também o consumo de drogas. Ele estimula muito a dopamina e a pessoa vai querer continuar naquele processo para ter esse prazer, né? E com consequências depois, provavelmente. Mas, no caso, por exemplo, dos movimentos físicos, uma pessoa que se exercita muito, ela libera muito mais dopamina e quase que vicia nos exercícios, que nesse caso é uma coisa positiva, né? Mas no caso do prazer relacionado, por exemplo, a um estímulo musical ou com certos tipos de sons, também essa liberação da dopamina pode acontecer. E a dopamina também está associada a um processo de cura mesmo. Hoje se estuda que talvez os placebos tenham um pouco esse efeito. Por que o placebo cura? Né? Uhum. Num grupo de pessoas que estão, por exemplo, está sendo desenvolvido um medicamento. Esse medicamento, os testes são feitos assim, ministram aquele medicamento para um grupo de pessoas e para um outro grupo de controle é ministrado os placebos. Ninguém sabe quem está tomando o quê. E daí analisa-se aquelas pessoas que se beneficiaram, né, do remédio efetivamente e daqueles do grupo de controle que se beneficiaram com placebo. E estuda-se por que essas pessoas... Aí tem uma série de explicações, mas uma delas é essa possibilidade da pessoa, como ela é um processo quase inconsciente, mas que ela se sente medicada. E isso pode gerar essa liberação também da dopamina. E isso pode acontecer também numa pessoa que recebe um passe religioso, uma bênção, até mesmo um elogio. Tudo isso pode disparar esse mecanismo. E a música, sim, se você pega músicas que têm um componente relaxante, às vezes sons da natureza, né? Como uma fonte, um rio que passa a água pelas pedras, o som do vento nas folhas, tudo isso pode trazer um estado de relaxamento, de maior harmonização. Muitas vezes as músicas que são usadas têm até efeitos, gravações de sons da natureza. Então tudo isso ajuda, por exemplo, na liberação específica de alguns neurotransmissores. E também no caso dos hormônios, como a adrenalina, a gente viu outro exemplo. Então os sons têm essa possibilidade, as músicas têm mesmo esse poder de estimular esse aspecto fisiológico. Então a gente pode dizer que os sons realmente têm o poder de curar? E se sim, que tipos de sons teriam então esse poder, digamos assim? Pois é, esses estudos que estão relacionados aos aspectos assim que tragam alguma... Por exemplo, existe, no caso específico de terapias alternativas, ou pegando por um passado mais distante como é que isso acontecia, no uso xamânico, por exemplo, dos sons, e aí entra um pouco os aspectos da cultura também, mas instintivamente essas pessoas sabiam que certos tipos de repetições conseguem fazer as ondas cerebrais baixarem um pouco de velocidade, digamos assim, né? De grosso modo, né? Que nós temos várias frequências vibratórias no cérebro que estão relacionadas às ondas alfa, beta, gama, delta, teta, né? E algumas músicas, alguns tipos de batidas, elas têm esse poder de reduzir um pouco essa frequência e trazendo essas consequências maiores de bem-estar, de desacelerar a pessoa, né?
Então, alguns sons e ritmos, melodias, harmonias, têm realmente essa capacidade de trazer essa condição. É lógico que é visto, hoje em dia a ciência pode estudar as várias formas diferentes para cada caso, o que aquilo seria melhor, né? Mas ela tem esse poder, sim, de reduzir, inclusive, através de ressonâncias, de harmonização, um pouco baixar essas vibrações de forma a dar esse estado, normalmente buscado o estado alfa, que fala muito a questão da meditação, né? E que está associado muito a diversos tipos de cura psicológicas e fisiológicas, né? Físicas mesmo. Sim. E essa influência dos sons e da música, ela pode estar associada a aspectos culturais e científicos? Pode sim, que a gente tem que pensar em algumas coisas. Por exemplo, uma parte do estudo da psicologia que se chama psicologia anomalística. A psicologia anomalística hoje ela engloba o que há pouco tempo atrás era estudado só pela parapsicologia. A diferença é que a parapsicologia busca, de modo geral, a verificar e comprovar certos fenômenos, né? Por exemplo, ela pode estudar telepatia, mas com a intenção de comprovar que a telepatia existe. Ou então telecinese, movimentar objetos, fenômeno poltergeist, coisas desse tipo assim. No caso da psicologia anomalística, ela se preocupa com esses fenômenos, mas não no sentido de comprovar alguma coisa, mas mais na observação de como aquilo se relaciona com a pessoa, como a pessoa que está vivendo aqueles fenômenos, como isso é para ela, né? E nesse sentido se torna muito rigoroso o aspecto científico, porque está realmente buscando saber como isso se processa na psicologia ou na emoção daquela pessoa. Se é verdade o fenômeno, não importa, mas para aquela pessoa aquilo está sendo verdadeiro, né? E daí a gente pode pensar que todos esses neurotransmissores, os hormônios, todo esse aspecto fisiológico também vai estar funcionando, seja aquilo verdade ou não. Então é muito importante. No caso daí do aspecto da cultura tem a ver isso, por isso que eu dei o exemplo, né? Se uma pessoa não está acostumada com determinado tipo de música, aquilo está totalmente fora da cultura que ela nasceu, se ela acha, por exemplo, o som de tambores, alguma coisa ruidosa, aquilo não atinge, ela pode criar uma resistência já para aquilo e não ter necessariamente um efeito sobre ela. Então a gente pensa assim, a cultura tem uma importância muito grande em todos esses aspectos, né? Mas a gente não pode esquecer que para a cultura existir no ser humano, esse ser humano ele tem que ter um aparato neurológico que seja capaz de absorver essa cultura. Então essas duas coisas quase não são possíveis de separar. Por um lado, sim, é possível gerar algo fisiologicamente em uma pessoa. Por outro, ela tem esse aspecto cultural que pode fazer um filtro muito grande aí. Mas as duas coisas estão bem associadas. Então os aspectos culturais têm que ser levados em consideração quando você vai fazer um trabalho com uma pessoa, né? Se você usa, por exemplo, músicas eletrônicas sofisticadas para uma pessoa que nasceu, por exemplo, num centro urbano, pode ser que para ela funcione bem. Se você vai trabalhar com um indígena que está acostumado mais com sons naturais, pode ser que a apreciação dele não seja tão intensa, né? O paralelo que a gente pode fazer isso são com o entendimento de imagens. Nós, no nosso mundo aqui ocidental, cosmopolita, a gente nasce já no meio de imagens o tempo inteiro, com informações, né? E a gente pensa que isso é natural, que todas as pessoas que olhassem uma fotografia, por exemplo, reconheceria aquilo como uma pessoa, o vizinho, o amigo, né? Ou a si mesmo. Tá? Não acontece numa pessoa que ela não tenha tido esse treinamento de enxergar imagens. Ela pode olhar aquilo como manchas coloridas só, e não identificar. Então, tudo isso tem um aspecto biológico, quer dizer, ele tem que ter um olho que enxergue, né? E um aspecto cultural que tenha um aprendizado, que ele tenha aprendido aquilo na sua cultura, né? E a mesma coisa em relação aos sons e às músicas também. Perfeito. E qual o impacto, então, dos ritmos, né, e da música que eles podem trazer ao cérebro? São umas que eu já comentei, né? Nós temos essas diversas ondas cerebrais, né, com frequências diferentes.
a beta, né, que a gente está mais no dia a dia, assim, e as ondas alfa seriam um pouco mais relaxadas, né? E nós temos ainda a teta e depois ainda a delta, que são mais relaxados, então relacionados quase a um sono muito profundo, uma coisa muito inconsciente, ou assim, ou estados muito profundos de meditação, assim como os yogis, às vezes podem chegar a pessoas que meditam muito, a estados ainda mais profundos de velocidade ainda menor, né? E tem ainda algumas mais aceleradas ainda, que podem inclusive estar em aspectos assim de desritmia mesmo. Então, no caso do exemplo como desritmia, nossos hemisférios cerebrais têm vários pontos diferentes que podem estar em várias frequências diferentes dessas. E a diferença entre um e outro hemisfério também. Então, se determinados tipos de ritmos, como até o aspecto, por exemplo, dos tambores, dos maracás, que são aqueles chocalhos, ou eletronicamente, que hoje em dia tem uma sofisticação maior, você conseguiria deixar isso daí um pouco mais harmonizado, sem tantos aspectos diferentes, ou diminuir certos aspectos mais desrítmicos, né? Estuda-se, inclusive, a possibilidade de nessa continuação de um trabalho assim, de reduzir até aspectos de epilepsia, por exemplo, né? Então, esses ritmos sons associados à música podem ter esse benefício, né? E no trabalho terapêutico com a música, que aspectos sinestésicos podem ser apresentados? E se isso realmente acontece? Isso pode acontecer de forma espontânea. Algumas pessoas têm naturalmente essa capacidade sinestésica. O que seria isso, né? A sinestesia quer dizer uma soma de sentidos, né? Então seria, mais no caso específico, estamos falando de música e de sons, seria associar um determinado som com uma cor, por exemplo. Isso é estudado hoje em dia, se é uma coisa que pode acontecer de forma cultural também, né? Ou se isso teria a possibilidade de uma pessoa, aí teria que ver se for uma coisa natural do organismo, com poucas variações as pessoas falariam a mesma coisa, né? Se você associar, por exemplo, a nota Lá tradicional, aquela que é do diapasão para afinar violão, piano, coisas assim, ela tem uma vibração de 440 Hz. Isso está associado em alguns estudos à cor laranja escuro, né? Mas só que daí a gente pode levantar uma série de questões em relação a isso. Só lembrando em relação à palavra sinestesia, que às vezes as pessoas não associam imediatamente, mas sinestesia seria bem diferente de anestesia, mas está ligado também. A anestesia seria não sentir. E a sinestesia está ligada a essa soma dos sentidos, né? O que a gente pode levantar de problema em relação a isso, que se a gente está pegando uma nota musical, por exemplo, numa tecla do piano, aquilo está associado ao laranja escuro, por exemplo. A mesma nota musical, uma oitava acima, ou várias oitavas acima, quais seriam as cores? E o que seria esse laranja escuro lá? Seria um laranja mais claro? Mais escuro? E daí tem outros problemas que a gente pode levantar. Será que a gente consegue fazer realmente ir pulando essas oitavas cada vez mais até chegar na luz, né, no caso daí da cor? Será que é possível isso? Existem uns medidores que mediriam essa frequência de luz, fazendo algum paralelo aos sons também. No caso aqui tem o Luxatone, que foi uma criação do Spencer Lewis, que era um órgão que disparava também essas cores assim. Mas aí a gente também pode trazer de volta essa questão cultural, né? Porque, vamos dar um exemplo, a gente pode pensar em centros psíquicos, né? E sons vocálicos que estão associados a esses centros psíquicos, como a gente estuda aí nas práticas, né, das convocações de templo da Ordem Rosa Cruz mesmo. No caso da yoga, que trabalha com os chakras, eles também associam as cores, né? Começando com o vermelho lá no chakra base, até o violeta no chakra coronário, né? São 7 os chakras, são 7 as notas musicais, são 7 as cores do arco-íris, né?
Mas essas coisas têm uma relatividade muito grande, porque o arco-íris, por exemplo, tem 7 cores, tradicionalmente falando, né? Quem fez essa definição foi o Isaac Newton, para corresponder também a notas musicais e corresponder a essa mística. Porque, na realidade, o que o arco-íris tem? O arco-íris tem todas as cores ali, né? Essa divisão podia ser pensar nos tons mais altos dele, coisas assim, dessa divisão, né? Então, todas essas questões trazem dúvida. Por exemplo, a ciência ela tem que sempre ter uma capacidade de refutar todas essas coisas para ser ciência, né? Essa questão popperiana, assim, dessa teoria da refutação, né? Mas, de novo, entra daí aquela questão da parapsicologia, né? Da psicologia anomalística, mais propriamente. Que existem alguns, por exemplo, pode associar o centro cardíaco, né, com a cor rosa. E a yoga associa a cor verde com os chakras, né? Será que isso realmente seria importante? Né? É importante que gera na pessoa, né? E se gerar essa possibilidade de cura, ótimo. Mas esses aspectos sinestésicos entram em todas essas questões dessas dúvidas, né? Tem um artista plástico, infelizmente eu não lembro o nome dele, eu participei de uma banca uma vez de mestrado que trabalhava essa questão um pouco da sinestesia, que ele é um daltônico pleno. Eu já tive alguns alunos assim, que eles não enxergam cor nenhuma, é só preto e branco. Tem aquele daltônico que não percebe o vermelho, essas coisas assim, né? Criaram um aparelho para ele que ele conseguia, através de um som, é uma câmera, então vai ver, por exemplo, um verde de uma folha, ele faz um som. Um verde mais escuro ele vai fazer outro som, um azul outro som. Então tem um número relativamente grande de sons, até para ele ter decorado aquilo, mas ele conseguia então identificar as cores através do som que aquele aparelho gerava. Isso não é necessariamente uma sinestesia, porque ele mesmo não está propriamente percebendo isso, né? Mas ele está se relacionando com uma tecnologia para isso. Mas é possível, sim, uma pessoa escutar um determinado tipo de som e fazer associação com uma música, num aspecto involuntário, assim como é possível olhar uma cor e associar aquela cor a uma temperatura, que é um outro tipo de sentido, né? Mais ligado ao tato. E para ela aquilo ser uma verdade, né? A gente pode associar, por exemplo, tem coisas que são meio naturais, esses aspectos sinestésicos, que têm umas curiosidades interessantes. Eu faço com meus alunos uma brincadeira com eles para mostrar que a sinestesia existe, mesmo que seja um pouco cultural, né? Eu pego um triângulo e pego um círculo e escrevo 2 nomes, assim, cri-cri e boing, e pergunto o nome de qual forma esses nomes que eu tenho ali, né? Se o cri-cri, por exemplo, é o triângulo ou se é o círculo. E se o boing é o círculo ou se é o triângulo. Quase 100% batizam o triângulo de cric e o círculo de boing, por causa do som, de alguma forma, que eles associam cric com formas pontudas, né? E o boing com alguma coisa redonda. Isso é um aspecto sinestésico, você está misturando sons com aspectos visuais, e aquilo se torna uma verdade, né? Eu acho que em toda a minha carreira até agora eu vi uma vez só, uma pessoa que não entendeu aquilo de jeito nenhum, né? Mas, de modo geral, eles já acham que até é fácil demais isso, né? E, então, pode acontecer esse aspecto de cores relacionado a determinados tipos de som. Sim. Se é um aspecto 100% biológico que vai se verificar em todas as pessoas, ainda não há essa certeza, né? E essa dúvida de todos do teclado, por exemplo, como é que são as oitavas e essas cores se transformariam no quê, né? Sim. Também. E, Frater, de que maneira os instrumentos musicais podem ser usados no trabalho terapêutico com a música? Aí precisamos também, vamos sempre pensar nos aspectos culturais que envolvem, né? Mas você pode usar, no caso de colocar pessoas, ela trabalhando também com instrumentos, ou até com a própria voz, ou cantar, né? E essa inclusão da pessoa nesse processo também pode trazer aspectos terapêuticos. Isso é muito comum, com crianças, às vezes crianças que têm um tipo de agitação muito grande, às vezes participar, aprender música, leva também a um equilíbrio maior, né? Então, nesse sentido, assim,
o uso dos instrumentos pode ter essa validade nisso, né? Colocar a pessoa, fazê-la também trabalhar com os ritmos, né? Aprender, às vezes aprender a cantar também, então, com instrumentação da própria voz, né? Nesse sentido, assim, os instrumentos podem ser usados como auxílio desses processos terapêuticos também. E para a prática mística, qual que é a importância do uso da música? Aí é muito grande, né? Porque a música tem essa propriedade. Nós tivemos esse grupo agora de um dos módulos do coaching transpessoal, né? da ordem, e ali a gente viu alguns momentos assim de que você trabalhando com a música você pode pegar pelos lados. Por exemplo, eu peguei uma série de músicas, é quase marmelada fazer isso, porque a resposta você já sabe o que vai ter de resposta ali. Por isso eu digo, o aspecto cultural é muito intenso e a gente fica em dúvida se o aspecto biológico ali também não está. Porque eu peguei algumas músicas que eram bem assim, adágios, né? Umas músicas que pode ter a sensação para algumas pessoas que até tem alguma coisa, um pouco de tristeza ali, ou então de elevação, de respeito, né? Essa sensação que a pessoa tem quando está diante de algo sagrado, né? Então você imagina que existe um tipo de música específica para aquilo. Você não vai colocar um vaneirão ali, né? Não vai combinar por uma série de razões. E então as religiões, isso até também a gente pode pensar assim, num aspecto bem biológico ligado ao aspecto místico também. Será que os tons maiores, né, nos instrumentos, geralmente estão associados a aspectos, por exemplo, de alegria, ou de diversão, prazer, festa. E os tons tristes são ligados mais aos tons menores, né? Será que isso é cultural ou biológico? Eu acho que tem um aspecto biológico muito importante aí. E que é usado daí como essa forma de pôr a pessoa naquele estado. Então, esse é um dos aspectos, por exemplo, da música, dá essa condição de clima quase meditativo ou de respeito mesmo, né? Ela tem essa de colocar aquela pessoa naquele momento onde um aspecto um pouco mais sutil, né? Um pouco mais do sagrado seja presente. As músicas são usadas muito para isso, por exemplo, pode ver nas igrejas mesmo, né? O uso até de um instrumento específico, como aquele órgão, tem uma capacidade de gerar uma coisa do luminoso mesmo, do sagrado diante daquilo, né? A pessoa quase não questionaria esse lado espiritual só de ouvir aquilo, é quase uma prova de que existe um lado mais profundo, né? A parte disso também tem nas práticas místicas alguns usos, por exemplo, os mantras, eles são usados com determinados tipos de propósito, para atingir, para estimular determinados chakras, assim como no caso das práticas Rosacruzes, a prática dos sons vocálicos com determinadas tonalidades também, associada a certos centros psíquicos, também com a ideia de harmonização, de aprofundar, de relaxar, de deixar um pouco o aspecto material para trazer um aspecto mais interior, e relacionado às questões assim de harmonização. Existe uma propriedade nos sons, como o som é uma coisa mecânica, né? Ela se propaga através das moléculas no ar e ela tem propriedade material, mas eu posso gerar um som e posso fazer esse som na ressonância, fazer alguma coisa vibrar. O mais comum, até um exemplo mais comum de todos, e é mais fácil de verificar, é você fazer, por exemplo, um diapasão e tocar perto, por exemplo, de um violão, que é um instrumento muito popular que muita gente tem, então seria fácil de verificar isso. A corda correspondente, se ela estiver afinada, ela pode sozinha. Então, baseado nesse mesmo tipo de princípio, tanto os centros psíquicos, assim como os chakras, né, eles podem ser estimulados naquelas tonalidades, com aquele som específico, né? E também tem um aspecto muito importante nas práticas místicas, religiosas, que se chama a intenção mesmo. A gente pode pegar um exemplo da vogal A. A gente pode dizer assim, hã? A pessoa já entende que se não entendeu alguma coisa. Pode ser cultural, mas o hã, a gente pode dizer,
né? A gente pode dizer, né? Tipo, a gente pode expressar o mesmo ar de muitas formas diferentes, né? Agressiva, ou romântica, ou de brincadeira, ou de dúvida, só com uma forma de intenção, a forma como você manifesta aquilo, com uma frequência diferente, como você imposta aquilo. Então, dentro das práticas místicas todas, os sons têm essa propriedade fabulosa, é estudado isso. Se a gente pensa que a musicoterapia é como se fosse pensada já no Renascimento, pensada dessa forma clássica, né? Isso significa que ela já existia como forma muito anterior, e as práticas alternativas, que a gente podia chamar, e que não estão necessariamente ligadas à ciência. A ciência hoje as estuda, porque elas estão aí há milênios fazendo parte da humanidade. E esse aspecto religioso e místico sempre esteve muito ligado. Acho que mesmo se pensar em coisas muito primitivas, o próprio, assim, dá um exemplo dos índios Lakotas, lá dos Estados Unidos, que trabalham batendo tambores junto, um conjunto de pessoas batendo ao mesmo tempo, numa frequência que é uma das frequências que pode ajudar a baixar o ritmo das ondas beta para alfa, e em conjunto, né? E a gente teve uma experiência muito bonita no módulo, né? Que as pessoas batiam aquilo, de repente, instintivamente, eles continuaram caminhando com o tambor, nunca tinham visto essa parte ainda. Uma forma de interação muito instintiva, e toda ligada ao som, aos ritmos. De repente, uma pessoa buscava uma certa variação, as pessoas iam entrando naquilo. Aquilo teve um poder, assim, de harmonização muito interessante, de uma forma muito instintiva. Isso a ciência tenta estudar para ver qual o fenômeno que está por trás. Mas na prática, a gente sabe que essas práticas acontecem. E as músicas clássicas, por exemplo, são muito bem-vindas nesse aspecto, assim, porque fazem parte de uma cultura nossa e que tem essa capacidade, assim, como os adágios, né, de trazer esse aspecto de elevação, e que são usados, por exemplo, na própria convocação, no templo da Ordem Rosa Cruz, é usado muito isso, assim como também os sons vocálicos que acontecem em toda a convocação, e a gente sabe que uma continuidade, a pessoa que vai normalmente, né, nas convocações, ela passa por todos os centros, né, porque são variados cada convocação, e isso daria uma condição também muito boa de saúde, de harmonização para a pessoa de um modo efetivo, prático, né, fenomenológico, né, que a gente pode verificar dessa forma assim. Frater Miklos, agradeço muito sua participação conosco hoje. Deixo já o convite para um novo retorno. Muito obrigada. Obrigado a toda a equipe. Sempre é um prazer aqui estar com vocês. Obrigado. Obrigada. Aproveito para lembrar do nosso e-mail, presençaharmonia@morc.org.br. É muito importante para nós essa via de comunicação que nós temos com você que nos assiste. Agradecemos a participação conosco hoje e até o nosso próximo encontro. Paz profunda.